Não é de hoje que a TV tenta dar uma mãozinha para quem precisa, né? Desde os anos 90, a gente vê programas e quadros que reformam casas, carros ou até realizam sonhos de famílias que estão passando por dificuldades. E na maioria das vezes, é emocionante ver o resultado. Mas, como nem tudo na vida são flores, tem também aquelas histórias em que as reformas não deram nada certo. E é isso que a gente vai relembrar no vídeo de hoje. Antes de começar, já deixa o like aí para fortalecer o canal. E se você chegou agora, se inscreve para não perder os próximos vídeos. A história de hoje é da família Quirino, lá de São Paulo. De descendência japonesa, a mãe e duas filhas moravam juntas numa casa que, olha, estava praticamente inabitável. Foi uma das filhas que escreveu pro Luciano pedindo ajuda. O objetivo era reorganizar a casa para que a avó, que tinha ido embora por não aguentar mais a bagunça, pudesse voltar a morar com elas. Quando Luciano chegou lá, ficou chocado com o estado do lugar. Eu nunca na minha vida vi uma zona tão grande. Eu nunca vi tanta bagunça numa única casa. É um negócio impressionante, tô falando sério pra você. Era muito entulho, sujeira, desorganização total. E olha, a gente sabe que dinheiro não compra limpeza, né? Organização não depende só da grana. Caraca, que zona, bicho. O que é aqui? Aqui era o quarto da minha avó. Entra aí. Virou tipo aqui. Virou um escombro. Parece a Bósnia Herzegovina depois do ataque, isso aqui. Mas o mais curioso eram as desculpas da dona da casa, mesmo com a situação visivelmente fora de controle. Como é que pode o seu trabalho ser tão organizado? A senhora nessa elegância, Fica o dia inteiro. a senhora nessa elegância ímpar e a casa nesse estado. Não dá pra acreditar. Mas a casa é sua, Porque eu lógico. não posso. Não pode ver. Não sou biônica. Apesar disso, o pessoal da produção resolveu encarar o desafio. E olha, a transformação foi absurda. A sala ficou linda, cheia de elementos da cultura japonesa. A cozinha virou outra, super arrumadinha, os quartos foram reformados. Até a parte externa da casa ganhou uma cara nova com direito a churrasqueira e tudo. Um verdadeiro show de reforma. Ai, que lindo. O Luciano saiu de lá com a promessa de que tudo seria mantido do jeitinho que deixou. Quando eu voltar aqui, daqui um ano, vocês juram que vai estar organizado? Vocês juram que vai estar organizado? Prometemos. Só que aí vem o plot twist. Ele resolveu voltar para ver como estavam as coisas, 6 meses depois, em vez de um ano, como tinha sido combinado. Posso dar uma olhadinha pela fresta, assim, então? Não pode filmar. Só uma olhadinha assim, ó. E não pode filmar. Zé, fica aí, Zé, que eu vou olhar ver se pode ou se não pode. Deixa eu ver. Não? Mas por que tá bagunçado de novo? Já tava esperando esse. Ah, entendi. Você só precisava de um ano pra arrumar. Isso. E adivinha? A casa estava de novo um caos. Tanta bagunça que a dona nem deixou a equipe filmar. A desculpa? Que ele prometeu voltar só depois de um ano. Então ela não teve tempo de arrumar. Dá uma olhada como é que era a casa quando a gente saiu de lá 6 meses atrás. Lindona, organizada. Agora, senhoras e senhores, dá uma olhada como é que tá a casa hoje. Congela essa imagem aí. Olha nos cantos. Olha a mesa, olha a cadeira virada. A única coisa que tá boa é esse lustre aí pendurado que a gente deixou pendurado. Aí ninguém encostou. Se em 6 meses tudo já estava desmoronando de novo, imagina agora, mais de 10 anos depois desse episódio? Melhor nem pensar. Deus me defenderai. Agora vamos falar de outro tipo de reforma que também deu ruim, as reformas de carros. Quem lembra do famoso quadro Lata Velha, do Caldeirão do Hulk? A produção teve uma ideia bem inusitada. Foram até um centro de monitoramento da cidade, daqueles que controlam um monte de câmeras espalhadas por aí, e decidiram o seguinte: o primeiro carro que quebrasse na rua seria escolhido para o quadro. E não deu outra. Perto do Maracanã, o Chevette 79 do Alain Delpane e virou o escolhido da vez. Mas, como de costume, antes de ganhar o carro reformado, veio aquele mico obrigatório. Ele e a esposa tiveram que cantar e dançar Summer Nights do clássico Grease, nos tempos da brilhantina. Imagina só a cena.
Superado o desafio, chegou o momento tão esperado, a revelação do novo Chevette. É pra já! Roda o carro, pode rodar, dá uma olhada lá, deixa ele rodar pra você ver. Olha o que ficou o seu Chevette. Inspirado no modelo de Stock Car. Tá até com o porta-malas aberto aqui. A reforma foi pra lá de ousada. Colocaram motor de Opala, a frente inspirada em Camaro e a traseira estilo Mustang. Um verdadeiro Frankenstein automobilístico, né? Um mix que muita gente não entendeu, e com razão. E aparentemente, nem o próprio Alan curtiu muito, porque menos de um ano depois, o carro apareceu à venda em sites como OLX e Mercado Livre, por R$60 mil. Quando foi questionado sobre o motivo da venda, Alan explicou: rebaixaram tanto o carro que ele não conseguia nem entrar com ele na própria garagem. Resultado, teve que pagar R$200 por mês para guardar em outro lugar. Além disso, ele ficou frustrado porque a produção não deixou ele instalar um turbo, que era o grande sonho dele. Outra história do Lata Velha, onde dessa vez a vítima, ou melhor, o escolhido, foi o Luizinho, lá de Macaé. Um cara trabalhador demais, faz de tudo: pedreiro, pintor, eletricista, encanador, um verdadeiro guerreiro que rala muito para ganhar o pão de cada dia. O Luizinho tinha um Logos 96, meio acabadinho, é verdade, com ferrugem e tudo, mas que ainda rodava e tinha valor sentimental. Só que assim que entrou no quadro, a produção já começou a tirar sarro do carro do cara. E ele é dono deste Logos 1996, este lixo sobre rodas. E não foi pouco não. Eles até colocaram fogo num Logos igualzinho só pra ele achar que era o dele. Imagina o susto. Alguém aqui da empresa, da nossa produção, disfarçado, vai falar: ô, deixa a chave no contato aí, você precisa manobrar o carro. Ele falou: tá bom, vamos levar ele pra uma sala. Aí o que vai acontecer? Depois da trollagem, veio a promessa: o carro seria reformado. Mas antes, ele e a família tiveram que pagar um preço inusitado: dançar Jackson 5 no palco. Enquanto eles ensaiavam os passinhos, a equipe começava a transformação do possante. Chegou o grande dia. A família arrasou no palco com os clássicos do Jackson 5 e todo mundo esperava o momento mais aguardado: revelar o novo Logos 96 do Luizinho. Mas, meus amigos, aí começou a tragédia. O que entregaram para ele parecia mais um puxadinho de obra ambulante do que um carro. Sério, o carro foi envelopado com estampa de tijolo, parecia cenário dos Trapalhões, tinha pastilha de banheiro, maçaneta feita com colher de pedreiro, alavanca de câmbio que virou uma marreta, painel azul berrante, uma mistura tão aleatória que nem o Joãozinho 30 teria coragem de colocar no carnaval. E o pior, além de pagar o IPVA, o Luizinho agora parecia que teria que pagar IPTU do carro, de tanto reboco que tinha ali. Revestimento em pastilha cerâmica. Só tem que tomar cuidado se você passar algum baile de carnaval, você para na porta e é capaz dos caras fazerem xixi achando que é parede de banheiro. Partida no controle remoto que eu te mostrei. Vidros e travas elétricas que a gente acabou de abrir. Película protetora invisível no carro inteiro para não riscar. Mas calma que tem mais. Anos depois, o carro foi encontrado completamente abandonado, depenado, jogado num ferro velho. Era uma vez o carro que Luciano Huck reformou. Era uma vez, Luciano Huck. Quando perguntaram ao Luizinho o que tinha acontecido, ele contou que depois da reforma deixou o carro com o filho, que acabou vendendo. E o novo dono, por algum motivo, largou o carro naquela situação. Apesar de tudo isso, Luizinho se diz agradecido ao programa e ao Luciano Huck. Ele falou que curtiu a reforma, que gostou do carinho da equipe. Então, tá tudo certo, né? As últimas notícias dizem que o mecânico comprou o carro, consertou tudo e colocou ele para rodar de novo. Tá de volta às ruas. Bom, mais ou menos. Vai ter que empurrar? Ih, coitado, vamos empurrar o Lata Velha. Vai. Agora me diz, e você, o que acha dessas reformas? Acha que o pessoal é ingrato e só reclama, ou a produção realmente deveria ter feito algo mais alinhado com o gosto de cada dono? Comenta aí embaixo.
Quero saber sua opinião. E como sempre, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço. Até a próxima!